A minha intervenção aqui vai ser mais sobre as questões econômicas e financeiras que vem nos acompanhando nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, eu batizei a minha intervenção como oportunidades perdidas. Eu posso identificar 4 oportunidades perdidas nas quais a economia brasileira teria condições de prevalecer ou crescer, não entrar numa crise, e essas oportunidades foram perdidas por várias razões. Mas essas oportunidades todas que foram perdidas têm algo em comum, é que nos levaram a um forte endividamento. E se você tem que enfrentar uma situação de endividamento, você só tem 2 alternativas: ou informar como você vai pagar a dívida, ou declarar que você não vai pagar a dívida e aguentar as consequências. Não existe uma outra alternativa em relação a isso. O problema é você não se endividar, para não ficar diante de uma situação limite como essa que nós nos encontramos hoje, mas também nos encontramos no passado. Então, eu vejo esse traço comum. Em todas as oportunidades que foram perdidas, o Brasil, a economia brasileira, caminhou para um processo de endividamento insustentável. E hoje nós estamos pagando, inclusive, ações que foram feitas há várias décadas atrás, por outros governos. Mas o governo agora, que deixou de ser governo, pelo processo que se desencadeou aqui esse ano, também teve uma responsabilidade muito grande nesse processo de endividamento irresponsável. Muito bem, eu vou começar mostrando um quadro aqui que me causa grande depressão. E os economistas têm uma capacidade enorme de criar depressões nos demais. Esses economistas, na verdade, o que nós temos que apresentar aos políticos que tomam decisões é escolher entre o desagradável e o desastroso. Não existe uma situação, digamos assim, gostosa que você possa apresentar. Oh, isso é gostoso, isso não é. O que você prefere? Claro, todo mundo vai preferir o gostoso, mas o economista não tem essa possibilidade. Um artista tem e tal, mas um economista não tem. Então, aqui eu vou apresentar para vocês o primeiro quadro que me causa grande depressão quando eu mostro. Como você vê assim um período longo. Essas 3 primeiras barrinhas azuis são barrinhas que mostram o crescimento, nosso crescimento econômico durante os anos 50, 60 e 70. Mas isso foi um crescimento em média, todo ano. Foi um período que nós tivemos um crescimento muito intenso, talvez o maior crescimento do mundo, em relação, digamos, a países que depois cresceram bastante, como o Japão e agora até a China. Agora, aconteceu alguma coisa aqui nos anos 80 que nos levou a um crescimento inferior até ao crescimento da população. Também, década de 80, perdida. Década de 90, perdida. Anos 2000, década de 2000, perdida também. Agora, todas as barrinhas vermelhas que vocês veem aí, já é o crescimento ano a ano. Eu destaquei bastante o ano de 2010, porque eu vou me referir a ele quando falar da crise atual. Não é? E aí vocês veem, olha o crescimento, olha lá. Aí não está nem 2016, que a queda é mais ou menos um pouquinho menor do que a queda que houve em 2015. Não é que estivéssemos crescendo menos. Pela primeira vez na nossa história econômica, tivemos um período de 3 anos de andar para trás, de um crescimento que vale essa expressão especial aí, meio complicada, que é o crescimento negativo. Você, em vez de crescer, você diminui, você anda para trás, né? Então, nós vamos tentar explicar isso em 4 oportunidades que foram perdidas.
Bom, vamos ver a primeira oportunidade perdida. Foi a oportunidade perdida entre 75 e 77, governo Geisel, ministro Henrique Simonsen. Qual foi o problema aí? O problema aí foi o seguinte: nós, diante de uma crise internacional causada pela desvalorização do dólar em 1971, o abandono de um acordo de Bretton Woods que dava estabilidade ao sistema financeiro, e os americanos abandonaram unilateralmente, causaram a maior crise financeira daquele momento, espalharam uma inflação mundial brutal que contaminou os preços do petróleo. Os preços do petróleo em 74, 73, 74 também tiveram uma segunda alavancada pela guerra entre Israel e Egito, na qual os países exportadores, países árabes exportadores de petróleo, boicotaram a oferta de petróleo, porque os países como Estados Unidos e Europa tinham colaborado com Israel para a guerra, e então o preço do petróleo deu uma outra alavancada. A primeira alavancada foi porque o dólar se desvalorizou. E depois nós tivemos a guerra, ou melhor, a mudança no Irã, a derrubada do Shah Reza Pahlavi, a instituição de uma república islâmica em 79, também reduziu um pouco a oferta de petróleo mundial. A formação da OPEP, também o fortalecimento da OPEP, a invasão dos russos no Afeganistão, ameaçando com um conflito mundial de mais larga escala, tudo isso afetando os preços do petróleo. Durante essa década, o preço do petróleo subiu de 2, 3 dólares no início para cerca de 35 no final. Quer dizer, essa disparada no preço do petróleo fez com que as nossas finanças, especialmente do setor externo, sofressem um fortíssimo baque, porque nós estávamos viciados em petróleo. Então, os governos Geisel, que sucedeu ao governo do presidente Médici, queria continuar fazendo o crescimento, transformou o Brasil numa grande potência, quis crescer a qualquer custo, e os nossos déficits no setor externo começaram a se avolumar. Durante as décadas de 70, nós tivemos um crescimento brutal da nossa dívida externa, que saiu de 9 bilhões e foi para 70 bilhões. Por quê? Nós financiávamos todo esse déficit causado por essas questões aí da desvalorização do dólar e o aumento do petróleo. Dependíamos de 80% do nosso abastecimento interno das importações com dívida externa. Então, chega um momento em que essa dívida cresceu tanto que já não era mais possível pagá-la, porque todo o esforço que se fazia em produzir divisas com as exportações era para pagar os juros da dívida. E na medida em que uma pessoa vai se endividando cada vez mais, um credor, para fornecer novos créditos, exige o quê? Uma taxa de juros maior e um prazo de pagamento menor. Até o momento que diz, ó, não te empresto mais porque você não tem condição de pagar. Esse foi o legado do governo Geisel, Brasil grande potência, que foi transmitido para o governo Figueiredo. Essa foi a grande oportunidade que se perdeu. Em vez de dar uma parada ali para depois rearrumar a nossa matriz energética e seguir crescendo a posteriori, depois de alguns anos, não. Se preferiu continuar gastando para manter aquele mesmo padrão de crescimento que era insustentável, se tornou insustentável. Esse legado para o governo Figueiredo ainda teve um respiro nos anos 80, entre 80 e 84, mas que também não foi aproveitado. Foi, inclusive, a crise se agravou. Por quê? O governo Simons, que queria dar uma espécie assim de frear um pouco aquele crescimento que se dava de forma artificial, ele quis fazer isso e o empresariado foi contra, porque aquilo levaria o país para uma recessão ou para um crescimento muito menor, mas para depois crescer no período seguinte. Ele foi derrubado e entrou lá o milagreiro, o
Delfim Neto, o homem que tinha sido o responsável pelo assim chamado milagre dos anos, final dos anos 60, que prometia o crescimento. E aí ele intensificou ainda mais em 1980, e aí nós tivemos um crescimento da dívida, um crescimento brutal da inflação, e a inflação, o governo perdeu o controle da inflação, e nós tivemos um resultado desastroso quando o governo Geisel, o governo Figueiredo, passou para o governo da Nova República em 1985. Aí se perdeu também a oportunidade de evitar que a crise fosse mais avançada.